Segundo domingo da Quaresma, ano A. Primeira leitura, Gênesis 12, 1 a 4a, Salmo 32. Segunda leitura, 2 Timóteo 1, 8b a 10. Evangelho, Mateus 17, 1 a 9. Das tentações no deserto ao ápice do ministério público de Jesus no mistério pascal, a chave de leitura dos textos é, sem dúvida, a obediência a Deus e a sua vontade, pois Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4, visto que reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé, Salmo 32,4. Depois da desobediência dos progenitores da humanidade, que desencadearam o pecado e por ele a morte, Gênesis 4, 1 a 16, alargada com o dilúvio universal, Gênesis 6, 5 a 9, 29, Noé e sua família despontam pela capacidade de ouvir Deus e de aderir ao seu plano salvífico. Do filho primogênito de Noé, Sem, e pai dos semitas, descendeu Abraão, filho de Taré, Gênesis 11, 10, 26, que obedecendo à vocação de Deus, foi abençoado com uma missão, ser pai de um grande povo, residir na terra indicada por Deus e se tornar uma bênção para todos os clãs da terra. As ações que Abraão teve que realizar mostram com clareza um movimento exodal, sai e vai. Há um ponto de partida conhecido, tua terra, e um ponto de chegada desconhecido, para a terra que eu te vou mostrar. Este movimento migratório é chamado de transumância, pelo qual os povos na antiguidade se deslocavam em busca de melhores condições de vida ou simplesmente buscavam sobreviver. Pela vocação e missão de Abrão, confirma-se o que diz o salmista: mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Salmo 32, 18. Abrão não só teve que se colocar a caminho, mas teve que deixar o que lhe dava segurança, a terra e a casa de seu pai, acreditando em uma dupla promessa, terra e descendência, que aponta para um objetivo universal: em ti serão abençoados todos os clãs da terra. Assim, abrindo-se para um novo caminho apontado por Deus, Abrão, pela bênção recebida, iniciou um novo capítulo da história da humanidade, marcado agora pela obediência e pela relação pessoal com Deus. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Fica em evidência que Abrão, pelo chamado e missão, passou a compreender a sua existência como essencial e vital para o bem da coletividade e do mundo. Essa dinâmica histórica é um percurso de fé que se desenvolve na presença de Deus e pela eficácia da sua ação salvífica. Por meio desta graça, Abrão, ao se desprender de sua terra e de seus parentes, foi provocado a confiar e a apoiar-se unicamente na ordem de Deus. É preciso perceber que a iniciativa de Deus não estava motivada pelos méritos que Abrão podia ter, mas atesta que, de fato, Deus ama o direito e a justiça e transborda em toda a terra a sua graça. Salmo 32, 5. Pela abertura à graça, Abrão teve a coragem de romper com as estruturas de segurança para aceitar os riscos de uma aventura e de um futuro fundamentados não nos seus planos, mas na aceitação dos riscos de morte, certo de que havia vida na obediência à voz de Deus. É por isso que a vocação de Abrão está logo no início da Bíblia e serve de modelo para qualquer tipo de vocação que vem de Deus, e nunca em função de si mesmo, mas da comunidade humana. O mesmo se aplica a Moisés e a Elias, pois Deus não chama sem dar a sua graça, que transforma e transfigura a vida do vocacionado.
Essa é a lógica do batismo, que não é devido às nossas obras, mas em virtude do desígnio e da graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. 2 Timóteo 1,9. Assim, a percepção e a reflexão apontam para o elemento essencial da fé, a obediência a Deus. Esta foi plenamente revelada no Verbo encarnado, Jesus Cristo, que veio a este mundo para realizar a vontade de Deus, seu Pai, devolvendo ao ser humano a liberdade, nota que caracteriza o seu ser imagem e semelhança de Deus. Em Jesus Cristo, plenitude da bênção feita a Abraão, Deus fez um novo chamado à humanidade, deixar o pecado e por ele a morte, a fim de experimentar a vocação à vida e à imortalidade. Esta é a boa nova, manifestação do poder de Deus. O episódio da transfiguração de Jesus, relatado a seu modo por cada evangelista, é um episódio teofânico, talvez ocorrido no último dia da festa das tendas, Levítico 23, 33 a 36, 39 a 44, rico de significados que possui uma dupla direção, para o passado, enquanto cumprimento das leis e profecias, representado por Moisés e Elias, e para o futuro, pois aponta para a humanidade renovada e representada nos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. A alta montanha, sem menção do nome e identificada como Tabor pela tradição, evoca o lugar do encontro com Deus. Tanto Moisés, símbolo da Torá, como Elias, símbolo da profecia, fizeram a experiência de Deus e da sua vontade numa montanha, o Horebe, respectivamente Êxodo 3, 1 a 4, 18, 1 Reis 19, 1 a 18. Nos 2 casos é preciso lembrar que houve migração em busca de salvação, pois Moisés e Elias fugiram de quem os perseguia e queria sua morte. Estão nesse sentido na contramão de Abrão. Um dado particular é que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Lucas, à diferença de Mateus e Marcos, acrescenta que o conteúdo da conversa era a morte que Jesus ia experimentar em Jerusalém, Lucas 9:31. Assim, a transfiguração do rosto e das vestes de Jesus atesta, por um lado, que ele é a plenitude da revelação salvífica de Deus, pela qual o Antigo Testamento dá ao Novo seu lugar, e, por outro lado, é a antecipação da vitória sobre a morte, pois é o sinal que aponta para a sua ressurreição. Seu rosto ficou resplandecente como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Assim, a glória que Jesus manifesta aos discípulos antecipa a sua vitória sobre a morte, confirmando Mateus 16, 28. Com o olhar voltado para os 3 discípulos, nota-se que somente Pedro falou em nome dos 3, pois usou o plural. Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Contudo, a sua vontade foi pessoal. Se queres, armarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Destaca-se a razão. É bom que nós estejamos aqui. O desejo de permanência que deriva, armarei 3 tendas, e a reordenação da importância, colocando Jesus em primeiro lugar. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A ação de estabelecer uma tenda reflete a necessidade de estabelecer aquilo que garante a vida. Pedro, nesse sentido, encontra-se no caminho oposto ao de Abraão e que cada vocação exigirá na vida. A reação à vontade de Pedro não foi contestada por Jesus, mas por uma nova experiência que irrompeu e fez lembrar o episódio do batismo. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa estendeu-se sobre eles, e da nuvem uma voz disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. É a voz do Pai, pois ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mateus 11, 27. A presença da nuvem luminosa evoca a libertação do Egito e a marcha do povo pelo deserto. Êxodo 13, 21, 22, 14, 19, 24, 33, 9 a 10, Números 12, 5, 14, 14, Deuteronômio 31, 15.
As duas últimas citações, Números 12, 5 e Deuteronômio 31, 15, estão particularmente relacionadas com a tenda santuário, local em que Deus se fazia presente e falava com Moisés. Contudo, é uma revelação que só poderá ser divulgada após o evento. Pedro, Tiago e João puderam ver a glória de Jesus e desta forma superaram o povo que no deserto não podia olhar para Moisés após o encontro com Deus na tenda. Êxodo 34, 29 a 30 e 35. Essa tenda, contudo, era móvel, pois indicava Deus em caminho com o seu povo, que deverá descobrir o sentido da sua eleição e vocação, planificada agora em Jesus Cristo, que faz passar da cruz à glória. Abraçados pela nuvem, todos ficaram dentro do mesmo ambiente e ouviram uma voz que, ao mesmo tempo, revelava um conteúdo e uma ordem. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. A reação dos três à ação de Deus é muito próxima à de Moisés, quando ouviu a voz de Deus e recebeu a ordem para tirar as sandálias. Voz esta saída de dentro da sarça ardente, Êxodo 3:6. Bem como a reação de Elias, quando sentiu a brisa suave em seu rosto, 1 Reis 19:3. Tendo ouvido isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, muito assustados. É nesse momento que Jesus reassumiu a fala e quis dos discípulos duas ações que se correspondem segundo uma lógica externa, levantai-vos, e uma lógica interna, não temais. Nota-se que o resultado da ação de Jesus trouxe como consequência o fim da visão e o retorno à realidade. Tendo levantado seus olhos, não viram ninguém senão Jesus só. Moisés e Elias, que desaparecem, indica a passagem das promessas ao cumprimento, mas igualmente indica a trajetória necessária, ouvir Jesus porque é o Filho amado. Concretiza-se Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. A primeira ordem de Jesus ocorreu enquanto desciam do monte. Não conteis a ninguém a visão. Note-se que é uma ordem com prazo de validade, até que o Filho do Homem seja ressuscitado da morte. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus concretizou o chamado, a missão e a bênção que foram dadas a Abrão. É a graça revelada e que se tornou missão da Igreja, que, a exemplo de Pedro, Tiago, João, Paulo e Timóteo, aprende continuamente a ouvir Jesus, o Filho amado do Pai, isto é, a obedecê-lo incondicionalmente. A obediência a Deus e aos seus desígnios é o forte indício da sua graça agindo no discípulo, salvando e comunicando salvação por meio dele aos demais. Esta certeza permite que a Igreja sempre expresse a sua fé na presença de seu Senhor e em sua divina providência. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção, insistindo: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32, 20 e 22. Pela lógica das leituras, Pedro, Tiago e João, e por estes toda a Igreja, são desafiados a renunciar às falsas seguranças a exemplo de Abrão, a ouvir e a confiar na palavra encarnada: este é meu Filho amado em quem me comprazo, ouvi-o, evitando a autossatisfação e o apego. É bom que nós estejamos aqui. Se queres, armarei aqui 3 tendas. É, portanto, pela graça de Deus que o discípulo confia, espera e é encorajado a seguir com fé o caminho de morte e de ressurreição, realizado em Jesus Cristo. Esta é a lógica do discipulado. Um bom e santo segundo domingo da Quaresma. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.